Agora, no Você e o Doutor de hoje, nós vamos falar de diabetes, doença que atinge quase 12 milhões de brasileiros. Olha só quanta gente! E para abrir a discussão, uma boa notícia. Você vai conhecer agora algumas novidades que prometem facilitar o controle do diabetes. Veja só na reportagem da Samara Bastos. A cada 2 horas, um novo teste. Se falhar, os sintomas já aparecem. Um dos sintomas mais comuns entre os portadores de diabetes tipo 1 é a tremedeira, né? Você começa a tremer, dependendo do grau, começa a suar frio, começa a ter dificuldade no raciocínio, né? Paulo descobriu o diabetes há 16 anos. Desde então, o controle tem sido rígido. Por essa gota de sangue, o aparelho mede o nível de açúcar no organismo. Sem medir, a gente fica sem saber exatamente o que está acontecendo no organismo, então fica bem complicado. Ter que picar o dedo e o abdômen para injetar a insulina muitas vezes atrapalha a rotina. Mas tudo isso daqui pode virar coisa do passado. A medicina já está de olho em novas tecnologias para tratar pessoas com diabetes. A novidade apresentada em um simpósio internacional de diabetes é esse leitor de glicemia. O aparelho funciona por 14 dias sem a necessidade de furar o dedo. Com esse aparelho, com rápido scan, ele tem a informação da glicemia dele no momento, das últimas 8 horas e da tendência da sua glicemia, se está estável, se está subindo ou se está caindo. O dispositivo fica sobre a pele e uma agulha flexível muito fina acoplada dentro do aparelho é que mede os níveis de açúcar no sangue. Para saber o índice glicêmico, basta que o paciente aproxime o monitor. Em segundos, aparece na tela a taxa de glicemia. A grande vantagem aí realmente é você poder medir a cada momento. Se você quiser medir a cada 3, 4, 5 minutos, você vai passando o aparelho e vai lendo os resultados. Os níveis glicêmicos do paciente ficam guardados por até 3 meses no aparelho. Informações importantes que podem ajudar o médico no controle da doença. O olhar moderno para o tratamento do diabetes, principalmente daquelas pessoas que usam insulina, sejam que têm diabetes tipo 1 ou tipo 2, isto tudo é crucial. Senão você vai estar como se fazendo um voo cego. A tecnologia permite que a pessoa use durante o sono e até debaixo d'água. O equipamento já é vendido na Europa. Aqui no Brasil, deve ser comercializado até o ano que vem. Paulo já está de olho. Não precisar furar o dedo em todas as medições facilita, diminui as dores, o incômodo, né? E além de ser muito mais discreto. Outra novidade é a bomba de insulina. Agora ela está mais moderna. Se a taxa de glicose estiver muito baixa e a pessoa não perceber, o equipamento para de mandar insulina, desliga sozinho. Então ele corre menos risco. Este aparelho é o precursor do que já foi lançado na Austrália, em alguns países da Europa, que liga e desliga e que é assim a abertura da porta para o pâncreas artificial. Mark tem diabetes há 24 anos e há pouco tempo passou a usar a bomba. Diz que agora vive mais tranquilo. A bomba me informa que está descendo, está subindo ou que chegou num patamar muito baixo. Então, sem dúvida, tornou mais prático, né, minha vida, a tomada de decisão para manter a glicemia mais controlada. Olha, quanta novidade boa para quem tem diabetes, viu? Agora, doutor, como é que a insulina, ela reage no corpo de quem tem diabetes? Então, é muito importante a sua pergunta, Renata, porque aqui eu vou explicar como é que funciona esse negócio de diabetes, insulina, açúcar, o que é uma coisa, o que é outra. Bom, aqui tem o estômago, a gente come, depois que a gente comeu, essa alimentação vai transformar o que a gente comeu em açúcar. O açúcar, ele aumenta no sangue e aqui agora a gente tem açúcar dentro do sangue. Quando o nosso corpo vê que o sangue aumentou a quantidade de açúcar, o pâncreas, que é essa glândula que vocês estão vendo aqui, ó, bem embaixo do estômago, tem uma glândula chamada pâncreas. O pâncreas libera essas bolas verdinhas que vocês estão vendo, que é a insulina. Então, a insulina é um hormônio produzido no pâncreas, que ela também cai na corrente sanguínea. E o que a insulina vai fazer? Vai pegar essas bolinhas de açúcar e jogar para fora, ó. Ela pega a bola de açúcar aqui
joga para fora e põe para dentro da célula. Então, o que acontece agora? A taxa de açúcar no meu sangue fica normal. E se eu não tenho insulina? Como acontece no diabético tipo 1, porque eu tenho 3 tipos de diabético, basicamente. O diabético tipo 1, a pessoa nasce, na infância e na adolescência, os anticorpos do corpo vão lá e lesam o pâncreas. E a pessoa fica sem insulina. Então a pessoa come, aumenta o açúcar e fica com o açúcar alto. Pode morrer, um coma, chamado coma diabético, que é perigosíssimo. Então as pessoas, a criança começa a ter sintoma, desmaio, tem falta de ar, aí vai para pronto-socorro, diabetes. Então esse é o diabetes tipo 1. O diabético tipo 2, quer falar alguma coisa, Linha? Porque tem uma charaminha, doutor, que tem uma pergunta muito boa exatamente sobre esse assunto. Vamos lá. Antes de você continuar a explicação, vamos ver a pergunta da Ana? Lógico, claro. Ela que mandou a pergunta pelo r7.com. Vamos ver. Oi, doutora. Aqui é a Ayla de São Paulo. Eu gostaria de saber se insulina causa dependência. Então, a insulina, a gente tem vários tipos de insulina para falar nisso, hein? Insulina de ação lenta, ultra rápida, rápida. A insulina, ela não é que cria uma dependência, ela é importante para você no teu dia a dia, quando é liberada pelo pâncreas. Agora, quando você não tem insulina, você tem que aplicar insulina todo dia, às vezes 2 vezes, até 3 vezes por dia, dependendo do açúcar que está aqui no teu sangue. Então, respondendo à tua pergunta, a insulina é importante para você. Você acaba dependendo dela, porque é ela que vai fazer tua vida ficar normal. O teu nível de açúcar vai ficar normal, dependendo da quantidade de insulina que você tem aqui. Então, voltando a falar do diabetes agora do tipo adulto, que é o diabético mais frequente. 90% dos diabetes são do tipo adulto, da nossa idade. O que acontece? O que é o tipo adulto? Ele adquire a diabetes no decorrer da vida, é isso? É isso. Ao contrário dos outros? É o diabetes adquirido. Certo. Que é aqui que vai entrar em muito sério o nosso assunto agora sobre o pré-diabetes. Então, muitas vezes, a pessoa que está andando na rua agora, que está vendo o nosso programa, não sabe que é pré-diabético, mas já tem no corpo sinais e sintomas que pode desenvolver o diabetes, que é o que eu quero mostrar aqui. Posso mostrar aqui? Por favor. Pode, por Então, olha favor. só que coisa interessante. Eu vou ficar aqui do lado do César. A câmera vai pegar agora aqui esse primeiro vaso sanguíneo, esse primeiro aqui, olha. Vamos ficar bem atento agora. Essas coisinhas brancas que vocês estão vendo é açúcar. Você vê que tem pouco açúcar no sangue. Normalmente, uma pessoa normal, se eu medir nosso açúcar agora, vai dar 80 miligramas de açúcar aqui. Que esse é o normal. É o normal. Ok. Agora, imagina que eu estou ficando gordo, eu bebo muito álcool, não faço atividade física, estou muito nervoso, na minha família tem alguém que tem diabetes, eu já tenho uma predisposição a diabetes. Aí, olha o que acontece no meu sangue. Essas coisinhas brancas que eram poucas, que eram 80, 90, agora já passou para 110 miligramas. Eu já sou um pré-diabético. E se eu não fizer nada na minha vida, se eu continuar a engordar, se eu continuar a beber e comer, aí vai encher mais dessas coisas brancas, que é o açúcar. Esse já é o diabético do adulto, que tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento para isso daqui. E tem sintomas? Tem sim. O diabetes, nessa fase aqui, que você já tem o diabetes, tem 3 P's. Vocês não vão esquecer mais isso. 3 P's. Polidípsia, poliúria e polifagia. Nossa, quanto Vamos falar agora em português, claro. Agora vai. traduzido. Eu tenho muita sede, muita fome e tenho muita vontade de fazer xixi no banheiro. Pessoa que acorda durante a madrugada para ir ao banheiro. Muitas vezes e precisa tomar água. Toda hora está tomando água. Nossa, acorda de noite. Nossa, que sede, preciso tomar água. Peraí, doutor, agora você me deixou preocupado, porque eu sou uma pessoa que bebo muita água ao longo do dia, ao longo da noite, acordo pelo menos 2 vezes à noite para ir ao banheiro. Mas espera um pouquinho, mas você tem sede? Eu acho que é mais por hábito. Então, é hábito. Eu estou falando assim, aquela pessoa que está normalmente no dia a dia, nossa, eu estou com muita sede, boca seca, eu preciso tomar muita água. Vai toda hora fazer xixi e tem muita fome. Essa pessoa tem a síndrome do diabetes. Então, esse é o sintoma, Renata. Agora, o pior disso é aquela pessoa que sabe que tem na família alguém que tem algum problema, que está engordando, que está comendo mal, está comendo fritura, está bebendo muito álcool, comendo muito doce, começa a engordar, começa a ter esses sintomas que eu falei. Bum, tem que Agora, ligar. quais são as áreas mais afetadas no corpo humano? Boa pergunta. Eu agora aqui, eu vou mostrar para vocês quais são as áreas no corpo humano mais afetadas. Então, a gente tem aqui agora no meu lado o cérebro da pessoa que tem diabetes.
o cérebro pode entupir os vasinhos sanguíneos e isso pode levar ao acidente vascular cerebral. Isso é uma doença muito frequente no diabético, é o AVC. Outro órgão importante que a gente tem, que é afetado pelo diabetes, é o coração. No coração, a gente também tem vasos sanguíneos, que são as artérias coronárias, e essas artérias coronárias, que estão representadas aqui também nesse meu diagrama, essas artérias podem entupir e o coração pode ter uma coisa chamada infarto, que muitos diabéticos têm também. Um outro órgão importantíssimo no diabético que é afetado são os rins. Os rins do diabético podem levar a insuficiência renal crônica e o indivíduo pode começar a fazer diálise, diálise hemodiálise, diálise peritoneal e até transplante de rim. Então, é um outro órgão muito importante. Agora eu vou falar de uma coisa importante do diabetes, que são os nervos, a parte sensitiva. Existe uma coisa chamada neuropatia diabética, que pega as mãos do diabético e pegam os pés do diabético. Aqui eu estou falando dos pés porque muitas vezes nós temos que amputar o dedo do diabético, chamado pé diabético. É quando o diabético não tem dor por essa neuropatia e a pessoa começa a não sentir direito. Aí bate, infecta e tem que amputar. E a última coisa que eu gostaria de chamar a atenção é a parte da imunidade. Os glóbulos brancos do diabético não funcionam direito. Então a pessoa pode ter pneumonia, septicemia, infecção urinária com mais facilidade. Então, sem contar aqui em cima, nos órgãos da visão, os olhos principalmente, a pessoa tem a retinopatia diabética, que afeta o corpo. Então vocês viram que o diabetes afeta o corpo como um todo. E esse é um problema de saúde pública. Doutor Sprois, nós temos mais uma pergunta de mais um telespectador, diretamente do r7.com/hoje em dia. Vamos acompanhar. Oi, doutor. Aqui é a Graça de São Paulo. Eu queria saber se diabético pode consumir açúcar mascavo, mel e caldo de cana. Diabético pode consumir mel, açúcar mascavo e caldo de cana? Não. Não pode? Não pode, Ana. Pelo seguinte, aqui tem a pirâmide alimentar. Essa pirâmide alimentar que vocês estão vendo, a base dela é atividade física, água, muita hidratação, principalmente para quem tem diabetes, tem que tomar água para se hidratar. Comer coisas frescas, legumes, fruta, precisa tomar cuidado com fruta, pera e maçã são muito boas, porque tem pouco açúcar. Até a Laura já veio aqui, a Tafma que tem diabetes, veio explicar tudo pra gente. Comer aqui as carninhas e tal, e evitar aqui em cima, ó, que é o açúcar, os doces, o chocolate. Carne vermelha. Carne vermelha, consumir bastante peixe, franguinho, sempre legal dos vegetais e legumes. Isso é muito importante. Agora, doutor Sprois, por que o diabético, ele sente muita fome e ele nunca está saciado? Ele come toda hora e nunca está satisfeito. Isso daí é por causa do hormônio dele. Tem um hormônio que é o... Você tem o hormônio do apetite e o hormônio que não dá o apetite. No diabetes é o contrário, o hormônio do apetite está muito alto no sangue. Então a pessoa tem que comer, parece que fica insaciável. É um problema metabólico do diabetes. Doutor, rapidamente, a pessoa que está nos vendo agora e que está preocupada, é possível detectar através de um exame de sangue se a pessoa Sim, tem propensão? É possível. Acorda em jejum de 12 horas, faz uma picadinha no dedo ou colhe um sangue, você já vai saber se você é normal, tem pré-diabetes ou se você tem diabetes. Obrigado, doutor Sprois. É um prazer. Uma alegria recebê-lo aqui. Boa semana, viu? Boa semana, alegria e muita saúde, Brasil.